Queridos irmãos e irmãs, 30º domingo do tempo comum ano C, liturgia para 23/10/2022 com o tema Chamados a viver e partilhar a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, vamos ajudar com que estas leituras, essas gravações, essas reflexões possam chegar a mais pessoas. Compartilhem, se inscrevam e ajude a chegar mais longe. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo 15 a 17 e versículo 20 a 22. O Senhor não faz acepção de pessoas, não favorece ninguém em prejuízo do pobre, não despreza a súplica do órfão e da viúva. A prece dos humildes atravessa as nuvens até chegar a Deus e não desiste, até que o Altíssimo o atenda para estabelecer o direito e fazer a justiça. Com Deus não se brinca. O templo não pode ser lugar de confundir os filhos de Deus. Não se pode colocar a serviço dos poderes que passa e depois querer servir a Deus como se nada houvesse acontecido. Cuidado com aqueles que utilizam do nome de Deus para agradar os poderes humanos. Não podemos confundir os humildes, pois é preciso assumir a vida de Deus no cumprimento dos mandamentos da lei, e é preciso respeitar o direito dos pobres e dos que vivem na miséria. A verdadeira religião é amar o próximo, é fazer que seja cumprido o direito e a justiça para todos. A verdadeira religião é trabalhar para que haja um só povo, uma só lei e que haja misericórdia a todos os filhos e filhas de Deus. Já no deserto, com Moisés, recebemos a revelação de que o nosso Deus é aquele que escuta o clamor do povo. Nosso Deus é aquele que vê as aflições pela qual seu povo está passando. O nosso Deus é aquele que desce para libertar. Isso está em Êxodo 3:8. Aqui fica muito claro que a verdadeira religião não é de ritos, mas de comprometimento com os mandamentos a serviço dos irmãos. Na segunda leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versículos 6 a 8 e o versículo 16 a 18. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, o Evangelho fosse plenamente proclamado a todas as nações. Essa leitura traz uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fidelidade, uma mensagem de vida em comunhão, e em um momento em que a igreja passava por esse período de fortes perseguições, de divisões e de heresia, é neste momento de tanta confusão e desânimo que Paulo vem nos animar na fé. É preciso manter firmes e fiéis na fé e no testemunho do anúncio, no testemunho da vivência da palavra. A leitura traz a certeza de que a nossa luta não será em vão, e que o Senhor nos dará forças para perseverarmos e continuarmos fiéis. Somos chamados a descobrir Jesus e a viver o compromisso cristão. Significa que precisamos percorrer um caminho de renúncia a tantos valores e vantagens econômicas e políticas que o mundo oferece. Significa ainda ser incompreendido e maltratado, mas também significa a certeza da recompensa eterna de Deus em nossa vida. No Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículo de 9 a 14, Jesus disse: um fariseu e um publicano subiram ao templo para rezar. O fariseu de pé rezava: meu Deus, dou-vos graças por não ser ladrão, por não ser injusto, por não ser adúltero. Eu jejuo e pago o dízimo. O publicano, lá da entrada da igreja, não se atrevia a erguer os olhos ao céu e dizia: meu Deus, tende compaixão de mim, porque sou pecador. Neste caminho para Jerusalém, a parábola revela que a nossa oração não pode servir para a exaltação de seus próprios feitos.
A nossa oração não pode servir para rebaixar o outro. A nossa oração não pode ser uma tentativa de tentar justificar-se como bom e perfeito diante de Deus. A nossa oração não pode servir para deixar o nosso irmão longe do altar. A nossa oração não pode fazer com que os mais necessitados sejam afastados do templo, sejam afastados dos sacramentos e sejam afastados da misericórdia de Deus. A nossa oração precisa refletir o meu sim no cumprimento da boa nova do Evangelho. A parábola revela que precisamos agir com humildade diante dos irmãos e diante de Deus. A parábola desautoriza aqueles cheios de autossuficiência, cheios de bondade própria, cheios de convencimentos de seus méritos e que querem exigir algo de Deus. A parábola nos orienta a agir com humildade, a agir com misericórdia, a confiar na graça de Deus que age em nossas vidas. Não podemos esquecer que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que sempre está disposto a derramar sobre seus filhos e filhas a salvação como puro dom. A nossa condição é reconhecer e aceitar que Deus é salvação. A nossa condição é abraçar o chamado, é assumir a missão de anunciar e de vivenciar a vida de fé e de oração. Que a graça, o poder e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.